E aí, galerinha? Mais um vídeo aqui do canal Inglês na Ponta da Língua. Então, prepare-se para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o superlativo dos adjetivos em inglês. Claro, a superioridade. Então, para iniciarmos, vamos saber qual a diferença sobre o comparativo de superioridade e o superlativo de superioridade. Então, como já vimos na última aula, o comparativo de superioridade ele é feito com acréscimo do ER para os substantivos curtos e e more para os adjetivos longos. Só que hoje a nossa aula vai ficar para o superlativo. Nesse caso, fica ligadinho, mas antes disso, deixa o teu like, se inscreve no canal, que mais aulas vêm por aí, com certeza. Valeu! Então agora nós vamos iniciar essa aula do superlativo de superioridade. Ok, diferente do comparativo, que já diz o nome, que é comparação, o superlativo ele não compara em si, ele destaca. Então ele diz quem é o mais de alguma coisa. Tudo bem? Ok, uma coisa que pode dizer que é semelhante ao comparativo é que nós temos que prestar atenção se os adjetivos são os adjetivos curto ou adjetivo longo, tá certo? Então fica ligado. Bem, para os adjetivos curtos, nós vamos acrescentar o EST ao adjetivo, tá certo? Porque no caso, como já vimos também anteriormente, um adjetivo para se considerar curto, ele tem que ter no máximo 2 sílabas, ok? Vamos lá. Primeira regrinha. Os adjetivos terminados em Y. Nesse caso, precedido de uma consoante, o que é que nós vamos fazer? Já sei. Nós vamos agora tirar esse Y e colocar IEST. Por exemplo, o adjetivo pretty. Aí eu vou olhar para a menina e digo assim, oh, the pretty girl. Uma garota linda? Só que tem mais de uma, ela fica, aquela é a garota mais linda. Então eu vou dizer, the prettiest girl, ok? Muito bom. Aí agora você olha do lado e vê um carro. Aí ele passa feito... Você, wow, the fast car. O carro rápido. Só que minutos depois, o que acontece? Passa um voando de uma vez, aí você fala, this is the fastest car I have seen. Ou seja, esse é o carro mais rápido que eu já vi. Muito bom, tá certo? Outra questão, a regrinha é claro, se você analisar da mesma forma, se o adjetivo for curto, principalmente monossilábico, de uma sílaba, e ele for CVC, que não é agência de viagem, você vai fazer o quê? Você vai dobrar essa última consoante dele para poder colocar o EST. Lembra do adjetivo hot? Quente. Vixe, aqui é o lugar mais quente. Então, the hottest place. Muito bom. Outro. Thin, magro. Veja, CVC, monossílabo. Então, ele é o mais magro. Então, he is the thinnest boy in this classroom. Ok? Muito bom. Então, a outra questão de regrinha é, se porventura, nós já vimos também no comparativo lá, só que lá era ER. Se o adjetivo ele já terminar em E, então não precisa colocar o EST, é só colocar ST. Por exemplo, large, terminou em E. Então, o maior. Então, você vai falar o quê? The largest. Tá ok? Muito bom. Agora, nós vamos entrar na questão dos adjetivos longos. Da mesma forma que nós aprendemos no comparativo de superioridade. Tá certo? Então, o que é que a gente vai ver aqui? Não esquecer, os adjetivos que terminarem em OS, ING, ED, full, eles são considerados longo, tá certo? Então, nesse caso, não vai usar o ST, tá ok? A gente vai usar
Diferente do more, do comparativo, nós vamos usar the most para o superlativo. Tudo bem? Continuando. Aqui nós temos agora, por exemplo, o adjetivo beautiful. Beautiful, bonito. Só que você quer falar a garota mais bonita. Então você não vai usar more, você vai usar the most. Porque você não está comparando a garota com outra pessoa, digamos. Você está destacando entre várias ou entre outras. Tá certo? Então falar beautiful, the most beautiful girl. Muito bom. Por exemplo, o adjetivo que eu dei agora um exemplo sobre o OS. Nervous. Então, é a pessoa mais nervosa. Então, the most nervous person. Ok? Veja, você não colocou ST em nervous. Não é possível. Tá bom? Muito bom. Outra coisa que nós vimos foram o quê? Os adjetivos regulares. Que nós vimos no comparativo de superioridade, tranquilo. No superlativo é a mesma coisa. Ele vai ter o seu próprio superlativo. Então você não vai acrescentar nada a ele. Por exemplo, good. Você não pode falar the goodest. Você vai dizer the best. Bom, o melhor. Bad. Então você não pode dizer the baddest. Você vai dizer the worst. Ruim, o pior. Little. Então você não pode dizer the littlest. Não. Você vai dizer the least. Ou seja, pouco. Então, o menos. Certo? Very good. Much. Muito. Então você não vai falar the muchest. No. We are going to say, você vai dizer the most. Many. Então você não vai poder falar the maniest. No. You have to say, você tem que dizer the most. Ok? Então esses adjetivos eles são precisos. Então ele tem o seu próprio superlativo. Então é irregular. Então você tem que gravar como é que ele fica. Nada de acrescentar ST, nem ST somente, ou the most. Então ele vira outra palavra. Ok? Agora vamos ver alguns exemplos para ver a diferença entre o comparativo de superioridade e superlativo de superioridade. Por exemplo, como eu já havia dito, então a gente compara, né, comparativo, superlativo ele destaca. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, 3 carros. Então, um carro custa 31 mil. O segundo carro, que seria o carro B, custa 45 mil. Já o carro C, 50 mil. Então eu poderia muito bem fazer o seguinte. Vamos fazer uma comparação inicial. For example, vamos comparar o carro A e B. Ficaria assim, de acordo com os preços. Car A is not more expensive than car B. Então veja, você não pode usar the most. Por quê? Porque você não está destacando um dos outros. Está comparando o A com o B. Então você não pode usar the most. Você vai usar more. Porque está comparando com o adjetivo longo, é claro. Ok? Outra possibilidade seria car B is more expensive than car A. Certo? Tudo tranquilo. Agora sim nós vamos usar o superlativo. Por exemplo, o carro C, como vimos, ele é o mais caro. Então você vai falar ele em detrimento dos outros. Você não pode citar os outros. É apenas dizer que ele é o mais caro. Por exemplo, the car C is the most expensive car of the 3. Ou seja, o carro C é o carro mais caro dos 3. Ok? Um outro exemplo para nós finalizarmos aqui a nossa aulinha é, digamos, 3 pessoas. Nós temos Paulo, Carla e Pedro. Paulo, porventura, tem a sua altura, que seria tall, seria de 1,70 m. Já Carla teria a sua altura de 2 metros. E Pedro, 1,78 m. Então agora nós vamos fazer a comparação. Por exemplo, eu vou comparar Pedro e Paulo. Então, peraí, se eu vou falar um e o outro, então eu não posso usar o superlativo, eu tenho que usar o comparativo. A frase ficará assim. Pedro is taller than Paulo. Ok, very good. Mas peraí, e quem é o mais alto dos 3? Agora eu vou usar o superlativo. Por isso que o superlativo é para destacar e não comparar um ao outro. Ok? Então a próxima frase ficará Carla is the tallest person among them. Ou seja,
Carla é a pessoa mais alta das três. Ok? Então não se esqueça. Dê uma olhadinha também na nossa aula sobre comparativo e veja a diferença entre um e o outro. Então deixe o seu like, manda um gostei aqui para o nosso canal, se inscreve que mais aulas virá. Um beijo e até a próxima. Bye!